poderia ser feito. Por exemplo, eu já vi alguma jurisprudência assim, não me lembro qual, de uma pessoa, um servidor, acho que era policial, que entrou requerendo o direito de um financiamento do qual ele não tinha teto, não tinha score, perfil, alguma coisa assim. E ele tinha entrada, né? Diferente de mim, ele tinha entrada, ele não tinha restrição, ele não tinha endividamento. Simplesmente o score dele, que é o perfil, não permitia, não dava condição. Infelizmente, nós temos a Constituição Federal de 88, que é conhecida até como Constituição Cidadã. Ela é muito bonita. Só que, infelizmente, nós temos um buraco em relação a muita coisa. O direito de moradia é um deles. Apesar de aparecer na Constituição de 88, o direito de moradia, nós não temos financiamentos próprios para servidores, para incentivar a casa própria. Nós não temos. Nós não temos nada que seja vinculado à Constituição Federal. Isso acontece em relação a muita coisa. Você quer ver o imposto de grandes fortunas? Está lá na Constituição Federal. Era um imposto que era para ser criado para ontem, desde 1988, para obrigar aquele que tem né, grandes fortunas a pagar um tributo maior do que a gente paga. Agora falar para mim, até hoje foi votado, teve uma aprovação em relação a isso? Nada, né? Eles querem voltar o ICMF, né? Querem voltar com tributos para judiar do pobre, para judiar do povo brasileiro, o cidadão brasileiro. Mas esse imposto de grandes fortunas não vai sair nunca, porque quem está no poder lá não tem interesse que tenha uma tributação. Então, é um país que a Constituição é muito linda, mas a prática é muito diferente da teoria, né? É muito diferente. E essas ações, existem até medidas judiciais para obrigar o Estado a criar uma lei. Mas também é muito teórico. Na hora que você... Ou políticas públicas também, né? É muito teórico também. A hora que você ingressa com uma ação dessa, o que acontece? Ela é indeferida, ela é improcedente. Então você acaba gastando com honorários, gastando custas, né? Algumas ações não têm custo, tem isenção, alguns WITs constitucionais, mas ela não gera uma situação de efetividade, não vai resolver o problema. Infelizmente, e a gente olha a política, o cenário cada vez pior, né? É difícil, é difícil. A Constituição Federal, infelizmente, ela é linda na teoria, na prática ela não é respeitada. Não só no âmbito material, real, mas também no processual. Muitas vezes, às vezes o processo, o juiz não marcou uma audiência de instrução ou julgamento, que é necessário, uma perícia. Poxa, você pede a nulidade do processo em virtude disso e ninguém fala nada. Por isso eu vou falar uma coisa. Por isso aumentou o número de invasões. Por isso aumentou o número de invasões, porque pessoas que invadem imóveis rurais, urbanos, terrenos, casas, apartamentos. Porque essa pessoa hoje que invade o imóvel, ela tem para a Constituição Federal o princípio da função social da propriedade, ela tem muitos direitos. O próprio proprietário, ele tem dificuldade de tirar essa pessoa. Porque existe a alegação do abandono do imóvel. O proprietário, se ele tiver o registro, ele consegue fazer uma reivindicatória, o nome da ação. Ele consegue até com mais facilidade, talvez, tirar esse invasor, essa família. Se ele não tem a propriedade, se ele tem a posse, um contrato de gaveta, uma escritura pública não registrada, qualquer outro documento que não seja a propriedade, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de fazer uma ação. Porque ele está no chamado limbo possessório. Ele não tem registro, não tem, e também não tem posse. Então ele não consegue fazer as ações petitórias, que é a reivindicatória, para recuperar o imóvel invadido, e não consegue fazer uma reintegração de posse, porque ele nunca teve a posse, ou não tem há muitos anos. E o invasor às vezes está lá 3, 4, 5, 6 anos. E é onde o invasor faz uso capião. E dependendo da espécie uso capião, no Brasil tem 36 espécies, algumas espécies permitem você fazer uso capião até sem justo título. Você não precisa ter nem contrato. Você não precisa nem falar como que você entrou, como que você conseguiu entrar no imóvel. Por isso, no Brasil, nós tivemos um aumento absurdo de invasões e vai continuar aumentando. Aquele que deixa o imóvel abandonado durante muito tempo, esses herdeiros que moram em outros estados, outros países, eles estão perdendo os imóveis. Porque quem entra tem direitos e facilmente consegue os pressupostos para fazer uso capião. O invasor tem direitos, e muitos direitos. Independente, né, se a gente concorda ou não, é a realidade. É a realidade do nosso país. O invasor ele tem muitos direitos. Tanto é que o invasor ele tem o direito de fazer ação possessória. Eu invadi um imóvel. Você é proprietária. Eu posso fazer uma ação contra você. Porque você foi lá, fez escândalo, chamou a polícia. Eu faço uma ação contra você que chama interdito proibitório. Ô juiz, se ela aparecer aqui de novo, eu quero uma multa de R$500 por dia. Hein? Eu, invasor.
E eu, invasor, eu posso fazer a ação de usucapião, dependendo da situação, fazer usucapião e regularizar até no cartório. Porque o usucapião extraordinário, um exemplo, não exige nem justo título, nem boa-fé. É o princípio da função social da propriedade, o princípio do direito de moradia, né? Eu falo que é uma faca de dois gumes, né? Não existe hoje um incentivo para muitas categorias, para o cidadão brasileiro, um incentivo bacana, legal, de financiamento imobiliário. Tenho Minha Casa Minha Vida, mas é o que você falou, pelo fato de ganhar talvez um valor maior, você já não consegue enquadrar, não consegue usar, ou não tem uma entrada. E aí, nós temos, por outro lado, uma facilitação para o usucapião no Brasil. O usucapião no Brasil ele é facilitado, sim. Principalmente as varas, chamadas varas especializadas, né? As varas de registros públicos. Elas facilitam o usucapião. Hoje em dia, algumas varas, até se você apresentar o confrontante, uma notificação, o confrontante está sabendo da ação, tá bom, tá valendo, como citação. Por que eles falam isso? Porque se der nulidade é problema seu. A vara civil não, porque a vara civil ela julga tudo, né? Divórcio, separação, alimentos. Então, talvez o juiz ou a juíza tenha um outro olhar sobre o assunto. Mas nós temos um incentivo, sim, no Brasil de invasão. Porque o invasor tem muitos direitos. E o invasor, o que ele faz muitas vezes? Ele entra no imóvel, fica ali 5, 6, 10 anos, e ele vende a posse para você. Vende a posse para você através de cessão de direitos possessórios e afins. Então nós temos até um grande mercado em relação a isso. De associações, de pessoas que vivem disso, né? O chamado posseiro profissional, grileiro, né? Grileiro. É uma realidade, é uma realidade.